Pacheco. Nós vamos ver agora uma sonora do Pacheco, presidente do Senado. Ele comemorou a aprovação da reforma tributária. Vamos ver. A aprovação da reforma tributária mostra que o diálogo, o consenso e o trabalho conjunto são o caminho para construir o Brasil do futuro. Meu reconhecimento também à Casa Irmã, à Câmara dos Deputados, na pessoa do seu presidente Arthur Lira, na pessoa do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, de todos os deputados e deputadas federais que aprovaram a reforma tributária, a todas as senadoras e senadores da República que aprovaram a reforma tributária. E o futuro do Brasil está aqui, diante de nós. Estamos abrindo as portas para que ele possa entrar no Brasil. Viva o futuro do Brasil. Muito obrigado. Eu vou emendar o Haddad. Eu vou emendar o Haddad antes de você voltar, só para a gente ver que ele também agradeceu a aprovação, ministro. Ele falou no Haddad, falou primeiro no presidente Lula e depois no Haddad. Ele lembrou. Eu só queria chamar a atenção nessa votação, porque mesmo que a bancada bolsonarista, os 24 votos, votaram contra a reforma, mas teve um voto expressivo dessa bancada bolsonarista, não é ruralista, bolsonarista, que defende da oposição, que foi o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira foi o ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, braço direito do Bolsonaro, presidente do partido, um dos partidos mais importantes lá, liberou a bancada para votar. Então, alguns membros do partido votaram contra e ele votou a favor da reforma tributária. Para ver que o interesse nacional, mesmo para uma pessoa como ele, vinculado ao Bolsonaro, ele liberou a bancada exatamente para permitir que todos tivessem democraticamente o exercício de escolher a favor ou contra a reforma. Bom, agora vamos então ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que agradeceu ao Senado pela aprovação da reforma tributária. Agora a discussão é muito mais fácil de ser feita. É incorporar ou não e poder promulgar. Eu acredito que seja possível a promulgação da reforma tributária ainda esse ano. Apesar da volta para a Câmara, eu penso que o Aguinaldo já está afiado para mexer ou não no texto, né, mas já tem exatamente o mapa do que é preciso fazer para ouvir os deputados e levar ao plenário da Câmara, quem sabe esse ano ainda, para promulgação pelo Congresso Nacional. Nós estamos saindo de um sistema tributário nota 2, não para um sistema tributário nota 10, né, porque teve que haver, né, muita discussão e muito acordo para chegar a esse resultado. Essa PEC, ela merece uma nota 7,5 com louvor. Ministro, o que o senhor acha? Agora ela tem um dispositivo que pode transformá-la numa nota 10, que é a cada 4 anos você vai fazer uma revisão das exceções. Então isso tudo vai ajudar o país a encontrar o equilíbrio entre os setores e o equilíbrio federativo. Ele falou no equilíbrio federativo. Ontem os governadores, Valtemos, chegaram lá de malas e bagagens, pouco antes da votação no plenário. O Cláudio, o governador do Rio de Janeiro, chegou lá dentro do plenário, ficou lá conversando, Cláudio Castro, e os governadores de da região Sudeste e Sul, eles estavam lá no plenário, tinham estado com o ministro Haddad para tentar melhorar a situação dos estados. E a situação dos estados também está complicada num outro tema, que é a medida provisória 1185, que mexe nos incentivos fiscais, e isso mexe também, essa mexida tem a ver com o ICMS, que é a questão exatamente da desoneração das subvenções do ICMS, que é um imposto estadual. Ora, imagina só, os estados já estão com a corda no pescoço em matéria de receita. Isso vem lá desde quando o Bolsonaro reduziu o ICMS dos combustíveis. E agora eles estão acertando as contas, mas não conseguem equilibrar ainda, tem ainda muitas dificuldades. E se essa medida provisória 1185 vier do jeito que o governo manda, ela vai ser um problema adicional. Por isso, os governadores do Nordeste, especialmente, onde estão empresas que foram atraídas por incentivos fiscais, estão muito preocupadas e são empresas que são grandes empregadoras de mão de obra. Então, os governadores do Nordeste também começaram uma peregrinação no gabinete do ministro Fernando Haddad. Ali vai ter uma verdadeira romaria para mostrar
o impacto que vai ter. Isso sem falar também nas prefeituras municipais, onde elas estão, porque o ICMS está vinculado. Aí o Fundo de Participação dos Municípios e o FPE, ele depende também dessa fonte de receita. Então, não vai ser uma tarefa fácil do ministro, porque vai ter a pressão agora também dos governadores e, claro, desses setores que você não pode mudar a regra do jogo de uma hora para outra. Tudo que tem que ser feito de forma gradual para que não haja um decréscimo. Exatamente nessa hora em que o governo, ao liberar praticamente as importações pelas plataformas virtuais, a China está fazendo um carnaval, vendendo muito para o Brasil, nessa até 50 dólares a isenção. Mas 50 dólares você compra muita coisa nessas redes virtuais e o produto chega na sua casa. Então, essa concorrência já começou a ser sentida, inclusive nos vendedores ambulantes das feiras livres ou das praças onde eles estão reunidos, já estão sentindo a concorrência das plataformas virtuais. Então, essa é um outro dilema que o governo criou e está afetando os setores de produção de calçados esportivos, de confecções, de brinquedos, de vários produtos de utilidades domésticas, inclusive por conta dessa liberação do imposto para até 50 dólares. Não é uma administração fácil. E a gente tem que pensar no Brasil, na indústria brasileira, mas, sobretudo, nos empregos aqui dentro, Valteno. Deixa eu te pedir uma outra análise sua. Tudo bem, o governo venceu, mas a diferença foi 4 votos. Nós estamos numa margem muito pequena ali dentro do Senado. Mas foi a primeira vez que eu vi, no Lula 3, o presidente se empenhar em conversar com parlamentares, 2 dias seguidos. Você ontem, numa das suas entradas, ou anteontem, me falou, Valteno, você sabe o poder que tem uma caneta. Agora há pouco está assumindo ali o presidente da Caixa Econômica Federal. Vamos falar o que foi possível fazer, o que tornou possível a aprovação da reforma tributária e como que você vê o Lula dentro dessa negociação política, ele mesmo, de carne e osso ali. Olha, talvez uma das maiores qualidades do Lula seja exatamente essa. A habilidade do convencimento, às vezes até de um adversário, quando ele quiser fazer isso. Quando quer fazer isso, ele faz com muita habilidade. Ele recebeu, por exemplo, fiquei sabendo, ele recebeu o presidente da ABIOV, o ex-ministro Blairo Maggi, quase 2 horas de conversa. Isso não é gratuito, isso é um gesto político que ele está, de novo, como nós falamos aqui, abrindo a porta para ajeitar, melhorar a relação com quem? Com o agronegócio, que ele bateu, criticou, e agora ele percebeu que ele precisa fazer acenos cada vez mais frequentes a este setor da economia, que é o agronegócio. E ninguém mais, ninguém menos que o Blairo Maggi, um dos líderes mais respeitados, foi um excelente ministro da Agricultura e tem autoridade, porque é um empreendedor que conhece os dilemas do empreendedor, conhece os dilemas de um governo de Estado. Ele foi governador do Mato Grosso, que é o celeiro do Brasil. Então, esse gesto do presidente Lula, ao receber, ele está também canalizando, porque o Blairo também é uma peça importante política que pode ajudar nos momentos mais complicados de interesse nacional. Ele não está fazendo... O Blairo não precisa de estar com o presidente. Ele está falando em nome do agro, ele está falando em nome de um setor que é fundamental. Etanol, biocombustível, quer dizer... então, eu penso que o presidente Lula, quando abre esse espaço, ele está dando os sinais de que ele realmente está disposto a isso. Só que ele não pode, ele tem que pensar no que diz. Então, para evitar ruídos, inclusive com o que aconteceu em relação ao superávit zero, o superávit fiscal, em relação ao seu próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Então, ele tem que ter cuidado nessas declarações para evitar qualquer ruído na comunicação. Então, essa conversa, eu acho que com o ex-ministro Blairo Maggi, foi muito valiosa exatamente por isso, porque o Blairo deve ter também, da sua maneira moderada, responsável, uma liderança muito respeitada, a de mostrar para ele que esse setor é o que salva o Brasil, esse setor é o que é a locomotiva da economia, é a comida, é o emprego, é a tecnologia, é o desenvolvimento e é a pauta de exportação que é a mais importante. Então, tudo isso somado, esse setor é o setor, eu diria assim, que é o mais relevante, o que precisa ser melhor tratado
pelo governo. Não essas coisas que estão acontecendo agora, como a situação de marco temporal, todos esses problemas que criam... Exatamente, o texto que saiu na prova do Enem, então é tudo desastres inoportunos que só causam ruídos, e isso prejudica na hora da necessidade de um entendimento, por exemplo, com o Congresso Nacional. Pois é, e a análise dos vetos presidenciais ao marco temporal, que estava prevista para acontecer nesta quinta-feira, ela foi adiada, mas os parlamentares decidiram, estava marcada, mas foi adiada, os parlamentares decidiram retirar da pauta. A expectativa, Ana Amélia, é que essa análise aconteça na próxima semana. Dia 23 de novembro. Após o feriado. E o Lula disse, vote, o governo já fez a sua parte, o Congresso aprovou, o presidente vetou e o Congresso que assuma a sua responsabilidade, né? Vamos ver o que é esse VT. Nós entendemos por bem não vou pautar nenhum veto na sessão do Congresso Nacional. Está dando muito problema entre as lideranças e os vetos serão tratados todos numa próxima sessão do Congresso, que deve ser na semana após o feriado do 15 de novembro. Para nós isso é bom, não é ruim não. Nós ganhamos mais tempo de articulação e o nosso veto passa também a trancar a pauta, o que é muito bom, que obriga a apreciação dele. Então, os vetos no marco temporal, nós vamos derrubá-los, não há acordo nenhum em relação a mantê-los, nós vamos derrubá-los na sessão do Congresso, dia 21 de novembro. Enfim, fica com o Congresso, o ônus e o bônus. O Pedro ontem, aliás, estava lá, acompanhou toda a votação da reforma tributária, que tem a ver do capítulo da área do agro, muito importante, mas é importante também porque hoje era uma quinta-feira e como houve uma concentração de esforço de votações na terça-feira e na quarta, ontem, foi até muito tarde da noite, hoje teria dificuldade de quórum. E a derrubada dos vetos tem que fazer uma apreciação das duas casas juntas, no mesmo momento. Então, acho que foi prudente também que tanto uma casa quanto a outra adiassem para o dia 23, num clima melhor, e comece exatamente a apreciação desses vetos, que é muito importante. E o presidente está certo, cada um tem que fazer o seu papel. Congresso é Congresso, Parlamento é Parlamento e Executivo é Executivo, e Judiciário é Judiciário. Se cada um fizer direitinho, não ultrapassar os limites das suas competências, aí sim a democracia está sendo cada vez mais forte no Brasil, Walter. Pois é, e como eu tinha te falado anteriormente, o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, tomou posse hoje no cargo. A cerimônia começou no fim da manhã desta quinta-feira e durante o evento ele disse que vai trabalhar para ajudar o Brasil a crescer e que será um indutor do crescimento da economia do país. Também disse que o maior desafio, Ana Amélia, é acelerar a modernização da Caixa e ressaltou que vai cuidar dos mais necessitados, conforme pedido do presidente Lula. Carlos Vieira substitui Rita Serrano, demitida em 25 de outubro. Ele tem 61 anos e é ex-diretor da Fundação dos Economiários Federais. Também já estava precificado tudo isso. A FUNCEF. O Lira acertou tudo isso direitinho. Então, tudo isso faz parte da grande negociação, que é democrática, que é republicana, com o Congresso. Eu acho que a figura do presidente da Câmara, que na sucessão é o primeiro da linha sucessória, né? É o terceiro, primeiro é o presidente, segundo é o vice e o presidente da Câmara. Ele está sendo extremamente, acho que está surpreendendo pela forma como está comandando a Câmara dos Deputados. E ele está conseguindo harmonizar o que parecia muito difícil e complicado. Atender um colégio de líderes com tanta complexidade, com tantas posições divergentes, algumas profundas até, mas ele está conseguindo fazer exatamente esse diálogo e essa indicação na Caixa tem a ver com a posição dele, um pedido dele, para o que nós estamos falando antes, Valteno, a força que o Congresso está tendo hoje. E o governo, como não tem maioria, mais força ganha o Congresso e mais força ganham líderes como o Arthur Lira e tal. Agora, o Rodrigo Pacheco, que estava enfraquecido por assim, uma certa dubiedade em alguns temas, especialmente na relação com o Supremo Tribunal Federal, agora assumiu uma atitude mais protagônica, mais afirmativa. E isso melhorou também a imagem dele perante os seus pares. Então, isso é que faz a diferença de um líder que tem posições firmes, porque ali está defendendo a instituição. Então, o Congresso será melhor, terá sua posição mais respeitada, quanto mais exercer adequadamente a sua função e a sua prerrogativa. Aproveito então para te agradecer e fazer aqui uma saudação. Bom, agora sim, Valteiro. Obrigada. Muito obrigado por Obrigada. tudo.